Estou muito feliz, aleluia, de estar ministrando na casa do Senhor. Quando o pastor deu a saudação dele, o coração chega a tremer. Aleluia. Eu gosto de ver o meu pastor ministrando a palavra. Amém? Admiro muito ele, por ser um jovem. Posso chamar de jovem, pastor? Por ser um jovem, mas cheio do Espírito Santo. Primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 16, versículo 2. Só o 2, para vocês se assentarem. Aleluia. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 2. Aleluia, Deus. Que diz assim: disse Samuel: como eu irei? Se Saul souber, me matará. E o Senhor respondeu: toma contigo um bezerro da manada, e diz: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Pode se assentar. Quando o pastor trouxe a saudação falando de Pedro lavando a rede, algo chamou a atenção, porque mesmo Pedro tendo uma noite frustrada, mesmo assim ele valorizou a tua ferramenta. Ele sabia que a tua ferramenta ele ia precisar novamente. Não é verdade? Nós estamos num texto muito pregado, que vai falar do profeta Samuel. Samuel é alguém que foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Sabemos que Ana era alguém frustrada, alguém triste, que queria um filho de qualquer maneira. Ela queria gerar um filho porque sabia que naquela época o filho era uma bênção. Nos dias de hoje também. Mas naquela época o varão, o filho varão, era o simbolismo que a sua geração ia continuar. E Samuel ele cresceu numa casa que estava de cabeça para baixo. Posso dizer dessa maneira, porque os filhos de Elias estavam fazendo tudo aquilo que não era do agrado do Senhor. Mas Samuel, que estava numa casa que tinha mal influência, mas ele não deixava a mal influência influenciar ele. Meu Deus! Porque eu estou começando por ali, por quê? Porque Samuel é alguém que ele foi incumbido. O Senhor fez sacerdote, juiz e profeta. Ana não tinha um filho simples, não, ela tinha um
que olhava para as outras nações e ficava com inveja, porque as outras nações tinham um rei místico, um rei falho, um rei pecador, mas não, a nação de Israel não, a nação de Israel tinha um rei soberano, um rei poderoso, um rei que eles não viam, mas sentia que ele protegia eles. E mesmo assim a injustiça do povo, e passa-se anos, o povo decide quem é o rei, e o povo pede um rei a Samuel. Samuel, nós queremos um rei, queremos ser comandado pelo rei, da mesma forma que as outras nações têm um rei. E algo interessante é que de tanto insistir o povo, Deus fala, vamos dar um rei a este povo. Mas chega lá Samuel e explica eles direitinho o que esse rei vai fazer com o seu povo. O rei que vai vir dominar sobre vocês vai pegar suas filhas. A primícia ele também vai pegar os seus jovens. E você vai ficar à mercê desse rei. Mesmo assim o povo, nós queremos o rei. E Deus, com a sua infinita sabedoria, pede Samuel, Samuel, vou enviar alguém aí na tua direção e você vai ungir um rei para este povo. E unge Saul. Quem diz que Saul ele começou mal? Não, Saul começou muito bem. Mas a soberba foi entrando no coração de Saul, porque a soberba entra no coração do ser humano, e o ser humano acha que é suficiente. O ser humano acha que muitas das vezes nem precisa de Deus, por quê? Porque a soberba entrou. Meu Deus. E Saul deixou a soberba entrar. E no capítulo 8, vai dizer que ele quis oferecer sacrifício. Por quê? Porque o povo, o exército estava indo embora, e Samuel estava demorando. E Saul decide oferecer sacrifício. Porque naquela época não era dessa forma, cada um tinha a sua missão. Quando Jesus veio e rasgou o véu, nós podemos oferecer sacrifício a Ele qualquer hora, a qualquer momento. Quem se lembra da mulher samaritana na beira de um poço? E ela pergunta, Jesus, aonde devemos adorar eles? Jerusalém ou era um monte? E Jesus fala, vem um dia, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, Deus. E algo interessante é a desobediência de Saul traz um benefício para Israel. Por que estou dizendo isso? Saul errou. Através de Saul errando, tem alguém lá no campo que o Senhor já ordenou Samuel, Samuel, enche o seu tipo de azeite e vai, porque eu tenho provido um rei. Saul errou, mas eu tenho um rei já provido. Aleluia. Porque Saul estava indo muito bem, mas a soberba entrou. Aqui não tem ninguém melhor do que
que ninguém. Aleluia! Aqui não é porque o pastor é melhor do que você, não. Não é porque o presbítero aqui é presbítero é melhor, não. Aqui é o povo de Deus. E o povo de Deus é igual para Deus. Aleluia! E eu acho linda essa história porque tem alguém que está cuidando das ovelhas do teu pai, mas já tem alguém também que recebeu uma ordem de Deus: vai na casa de Jessé e unge o rei que eu tenho provido lá. Aleluia. E algo interessante, pastora, que Davi, mesmo as ovelhas sendo malhadas, porque Davi ele não olhava para a lã da ovelha, Oh, glória. ele olhava para a vida das ovelhas. Aleluia. Porque naquela época, alguém que apacentava a ovelha malhada era alguém, aleluia, desprezado, era alguém que talvez, aleluia, não tinha nenhum prazer dentro da casa do teu pai, da forma que Davi era. Mas Davi, por mais que as ovelhas eram malhadas, por mais que ele era desprezado na casa do teu pai, aleluia, mas ele entendia uma coisa: se botou na minha mão, tenho que fazer com excelência. Glória. Se botou na minha mão, aleluia, eu tenho que fazer com excelência, porque não é para ele, é para o meu pai. Amém, Deus. Aleluia, não é para o pastor, é para o meu pai. Por mais que a ovelha malhada, mais a vida da ovelha vale muito. Glória a Deus. Naquela época, a ovelha branca, ela era mais valiosa, mas Davi olhava para a vida das ovelhas. Ah, Deus lindo. Aleluia. E quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, Samuel, o que Samuel fala? Saul vai me matar. Um homem que tinha o Espírito de Deus. Samuel estava olhando para ele vai me matar se ele souber. Porque tem muita gente que fala que tem o Espírito de Deus e quer matar o irmão. Meu Deus. Aleluia! Aleluia! E Davi, por mais que ele era desprezado, ele cuidava com excelência. E Samuel chega na casa de Jessé. Passa outro, passa os 7 filhos. E algo interessante é: o desprezado está no pasto. E quando passa os 7 filhos de Jessé, como é que a cabeça de Jessé não fica? Samuel, ele veio para ungir o rei. Ele chegou e falou: eu vim ungir o rei. E quando ele chega lá, passa os 7 filhos e Deus fala: não é nenhum desses. Não é nenhum desses. E parece que Jesus fica quieto. Precisou de Samuel perguntar: são só esses filhos que tem? Aí ele fala: tem o menor. Mas tem Eliabe que parece rei, mas não tem capacidade de cuidar de ovelha. Meu Só Deus. presta para a guerra. Meu Deus. Tem Samar também. Tem jeito de rei, mas não presta. Porque para ser rei tem que saber cuidar de ovelha. Aleluia. E Davi era desprezado da mesa. Não deixava Davi sentar numa cadeira. Agora
Davi ganhou uma cadeira, mas além da cadeira, ele também ganhou uma coroa. Aleluia. Quando ele chegou no meio de seus irmãos, ele chegou com um trono e com uma coroa. Aleluia. Mas quem disse que Davi, aquilo subiu do teu coração, porque ele foi ungido rei, então automaticamente os seus irmãos já eram para bater continência para ele, porque ele era rei, escolhido por Deus. Mas algo interessante ainda não é a minha hora. Aleluia. Ainda não é a minha hora. Eu tenho que voltar, porque tem as minhas ovelhas que estão no pasto, que eu preciso cuidar delas. Meu Deus. Aleluia. Eu ainda tenho que pegar mais umas experiências no pasto. Aleluia. Aí eu tenho que pegar mais umas experiências no pasto. Enquanto isso, os filisteus estão lá zombando deles. Os guerreiros de Saul, que são seus irmãos, está sendo zombado. Golias está lá zombando deles. E Davi está lá no pasto. Por que Saul não podia combater Golias? Porque o espírito já tinha se afastado de Saul. Porque para enfrentar Golias precisa ter o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus vai passar vergonha. Aleluia. Sem o Espírito de Deus vai virar chacota. Sem o Espírito de Deus vai ser afrontado e vai ter que ficar quieto. Mas Jessé decide mandar Davi entregar alimento para os seus irmãos. Quando Davi chega lá, os seus irmãos falam: o que é que você veio fazer aqui? Eu vim trazer presente para Saul, que seu povo vai vir para mim, e vim trazer alimento para vocês, que para vocês matar o gigante precisa se alimentar. Mas nem o alimento não estava resolvendo o problema deles. E Davi olha para o gigante e fala: quem é esse cara aí? Quem é esse cara que está afrontando o exército do rei? Meu Deus. E interessante quando ele chega diante de Saul, ele pergunta: quem é esse cara? Quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Aí Davi começa a dar testemunha da vida dele. Se eu matei um leão, se eu matei um urso, esse circunciso eu também mato. Porque Davi ele entendia que a guerra dele não era dele. A nossa guerra não é nossa. Não é nós que, aleluia, guerreamos a nossa guerra. A nossa guerra é o Jeová Rapá que guerreia por nós. Glória a Jesus. E Davi ficou conhecido. E Davi pergunta: quem matar esse gigante, quem que vai ganhar? Davi não. Quem matar esse gigante, o que vai ganhar? Aí Saul fala: vai ficar sem pagar imposto. Opa, já é uma coisa boa. E ainda vou dar minha filha para casar. Davi: opa, está precisando de um casamento. Aleluia. Glória a Jesus. E todos conhecem a história.
sabemos que Davi foi o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Era alguém que, se fosse um pecado pegar esse microfone e botar do lado de cá, ele não fazia duas vezes. Ele era alguém que tinha domínio próprio, mas mesmo ele tendo domínio próprio, a sua cabeça ficou vazia. Saiu da terra e ficou no palácio. E essa foi a ruína do segundo coração de Deus. Ficou no palácio sem fazer nada. Pior coisa é ficar na casa de Deus sem fazer nada. Porque quando você fica na casa de Deus sem fazer nada, pastor, você tem tempo para ver as outras coisas. Meu Deus, olha aí, ó. Aleluia. Aleluia. E Davi ficou no seu conforto, no seu palácio, viu a esposa do seu amigo e se apaixonou por ela. Aleluia. Pior não foi se apaixonar, pastora. Pior foi mandar o cara morrer na guerra para ficar com a sua esposa. Eu vejo algo muito feio que Davi fez, mas Deus também cobrou. Deus fala: a espada não vai sair da tua casa. Aleluia. Aleluia. Duro é lutar contra os aguilhões. Aleluia. Você coloca de pé. Prometi não demorar, porque a palavra de Deus não é muito falar. Glória a Jesus. Eu acredito que Deus falou poderosamente nos louvores, nas saudações, nos testemunhos, porque sabemos que aqui é um povo abençoado. É um povo que passa por lutas, passa por provações, mas nós temos um general de guerra que guerrilha nossas guerras. Jesus ele nos escolheu não para ser um perdedor, mas para ser vitorioso. Amém? Posso louvar o hino para a igreja? Glória a Jesus. André vai me ajudar. Glória a Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Me ajuda, pastor. O seu coração